Boa tarde. Combate à criminalidade no centro histórico deve ser intensificado. Agentes de trânsito de São Luís ameaçam paralisar as atividades. Resolução determina maior fiscalização a transportes coletivos clandestinos. E mais, Sampaio Corrêa vence e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. O juiz da segunda vara da Infância e da Juventude de São Luís, José dos Santos Costa, determinou a interdição parcial do Centro de Juventude Canaã, localizada no bairro do Vinhais. Segundo a decisão judicial, a Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, tem um prazo de 30 dias para transferir os internos para outras unidades provisórias e emergenciais, até que sejam concluídas as obras do centro e demais unidades da capital. De acordo com o juiz, a superlotação tem provocado conflitos entre os internos e agentes. Caso a determinação não seja cumprida, a multa diária é de R$10 mil. A Polícia Militar lançou hoje um plano operacional para combater a prática de roubos e furtos na área do projeto Reviver. Um dos mais belos cartões postais da cidade, o projeto Reviver, é uma área de preservação do patrimônio, com 107 mil metros quadrados, encravado no centro histórico de São Luís. Mas para quem frequenta e trabalha no projeto Reviver, a insegurança é a principal queixa. Policiamento, porque isso aqui tá, Deus dará. É um perigo isso aqui de noite. Não acho segurança assim legal, não. Falta o quê? Policiamento. De acordo com a Polícia Militar, foram registrados de janeiro até ontem 78 ocorrências envolvendo roubo, furto e lesão corporal. Segurança não tem segurança nenhuma aqui na Praia Grande. Pode ir de lugar em lugar aqui, não tem segurança nenhuma. Não tem polícia, não tem nada aqui. É péssimo aqui, muito ruim pra gente. Para prevenir e combater delitos nesta área, o Comando de Policiamento Metropolitano lançou um plano operacional de segurança que será executado pelos homens da Companhia de Turismo Independente. O efetivo contará com 2 motocicletas, patrulhamento a pé e viaturas circulando 24 horas, além de um posto fixo na Fundação da Memória Republicana, no bairro do Desterro, e central de vídeo monitoramento. Eu espero que nós possamos reverter o quadro, principalmente dos roubos, dos furtos e da lesão corporal, que são as nossas maiores ocorrências que nós registramos aqui na nossa área. O centro histórico é uma região muito importante da cidade que precisa ser olhada de uma maneira carinhosa e particular pelos organismos públicos. É isso que a gente pensa. A sensação de insegurança em alguns bairros de São Luís tem levado ao crescimento da quantidade de guaritas espalhadas pela cidade. Mas a construção da maioria delas não é autorizada pela prefeitura. Guarita. A palavra vem da arquitetura militar. Pequena torre com frestas para a proteção das sentinelas. A antiga definição não mudou nos tempos atuais. Mas com a sensação de insegurança, estas estruturas se multiplicam pelas cidades para abrigar vigias particulares. A construção de guaritas não é proibida, mas precisa ser autorizada pela Prefeitura de São Luís. Qualquer obstrução no espaço público ou privado dentro da municipalidade tem que ser autorizado pela prefeitura. Como é que deve proceder a comunidade caso queira fazer uma guarita? Se for uma demanda da comunidade usar o espaço público, eles vêm à Secretaria de Urbanismo, que é a Habitação Urbana, com o projeto da guarita, onde vai ser alocada, e pede autorização, explanando os motivos, de preferência com abaixo-assinado dos moradores impactados. A lei proíbe qualquer impedimento ao livre trânsito dos pedestres, com multa de 20% a 100% de um salário mínimo.
mas o que se vê são calçadas totalmente tomadas por guaritas. O aspecto delas no bairro não fica bom, não fica adequado, porque é feio, geralmente é desproporcional colocar isso numa rua. Mas a situação que nós vivemos atualmente é de insegurança, é uma situação onde não há polícia, nas ruas as polícias fazem greve, o Estado não toma medidas adequadas para a nossa segurança, então a única solução que nós temos é colocar uma guarita. Em bairros como Renascença e São Francisco, onde vivem pessoas com maior poder aquisitivo, as guaritas são cada vez mais comuns. Elas nascem da insegurança dos moradores ou logo após episódios de violência, como o ocorrido aqui nesta casa. A senhora mora há muitos anos aqui nessa rua? Há mais de 20 anos. Já foi vítima de alguma violência? Já mais de uma vez, 3 vezes no mínimo. Inclusive, invadiram a casa mesmo. Foi a partir daí que se colocou os vigias, né? E, portanto, precisa da guarita. A Câmara Municipal de São Luís escolheu um novo presidente. O vereador Astro de Ogum, do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Astro de Ogum foi eleito por unanimidade e deve tomar posse em janeiro do próximo ano, para atuar no biênio 2015-2016. Uma exposição de fotos e documentos em destaque no Tribunal Regional do Trabalho retrata a luta da justiça contra uma prática que atenta contra a dignidade humana. A exposição, da senzala até as leis atuais da CLT, coloca em foco o trabalho escravo no Brasil. Ela traz a mudança do tratamento da justiça para o problema. Neste processo de 1976, a primeira sentença sobre esse tipo de caso, indenizando em 12 mil cruzeiros Humberto Pereira, que trabalhava mais de 12 horas por dia nas lavouras de cana. Para Edivânia, a liberdade, 50 anos depois do golpe militar, ainda é um direito a ser garantido a todos. É um momento oportuno para que se possa refletir sobre a questão do cerceamento à liberdade. No ano em que se fala dos 50 anos, né, do golpe militar de 64, na Justiça do Trabalho, os nossos magistrados ainda se deparam hoje com decisões que eles têm que tomar no sentido de garantir o direito de ir e vir de trabalhadores que se tornam escravos de dívidas trabalhistas por causa de um pedaço de pão ou de um copo de água para beber. Segundo a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, de 1995 até agora, 45 mil trabalhadores foram libertos desta situação. A maior multa da Justiça foi aplicada em 2002 na Fazenda Estrela de Alagoas, no Pará, condenada a pagar mais de 6 milhões de reais por dano moral coletivo aos trabalhadores. A exposição fica até o dia 30 de abril no segundo andar do Fórum Astolfo Serra, na Areinha. A entrada é franca. Quinta-feira com sol e muitas nuvens em São Luís. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, sol com muitas nuvens e com previsão de chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Caxias, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Balsas, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. E veja no próximo bloco, agentes de trânsito ameaçam cruzar os braços em São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 39 minutos. O coreógrafo maranhense Antônio Gaspar foi enterrado esta manhã no cemitério Jardim da Paz, em São Luís. Ele morreu na tarde desta quarta-feira, vítima de um ataque cardíaco fulminante. O maranhense foi bailarino solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e participou da organização de diversos espetáculos teatrais importantes. Em nota, a governadora Rosiana Sarney lamentou a morte do artista. Os agentes de trânsito de São Luís ameaçam paralisar as atividades se não tiverem suas reivindicações atendidas.
Nesta manhã, agentes de trânsito se reuniram com representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A categoria pretende discutir sobre questões administrativas e definir sobre a deflagração de uma possível greve. Segundo o Sindicato dos Agentes de Trânsito, a recente mudança de secretário volta às negociações para a estaca zero. As negociações estão paradas, né? Nós estamos há um ano e meio lutando com a administração municipal para a implementação do plano de cargos e carreira dos agentes, e até o momento a administração tem se mantido omissa e negligente. Todos os secretários e representantes até o momento não têm dado conta de dar uma contraproposta a respeito desse pleito, e a categoria irá se reunir hoje à noite para definir os rumos a serem tomados. Além do plano de cargos e carreiras, os agentes eles requerem do Poder Municipal melhores condições de trabalho. O secretário municipal de Trânsito e Transportes declara que a administração está aberta a negociações com a categoria. Estávamos já discutindo a paralisação deles, onde eles vão ter uma assembleia hoje e vão suspender a paralisação para que a gente possa iniciar essa conversa, que foi interrompida devido à saída do outro secretário, né? Então, a partir do momento que ele nos apresentar a proposta, nós vamos conversar com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, para que a gente possa saber o que tem condições de ser feito ou não. Os agentes de trânsito vão se reunir em assembleia para avaliar se darão mais tempo para a administração conhecer os problemas da categoria ou decidir por uma greve. Enquanto os agentes decidem se paralisam ou não as atividades, novas barreiras eletrônicas e fotossensores estão sendo instalados nas ruas de São Luís. As principais avenidas da cidade voltaram a contar com os populares pardais. Os aparelhos colaboram na segurança do trânsito, multando os motoristas que desrespeitam a velocidade e avançam os sinais. Ao todo, 36 fotossensores e 15 barreiras eletrônicas estão sendo instaladas e voltam a funcionar até o fim deste mês. Posso dizer que gerou mais acidente, né? Porque sem pardal a velocidade aumentava, ninguém controlava, todo mundo passava que nem doido aí. Geralmente, para mim, vai melhorar muito. Visualmente a gente já diminui a velocidade quando olha, né? Então isso é importante. Às vezes a gente está no trânsito, mas não está observando bem o trânsito e com o fotossensor a gente está ali olhando a velocidade que nós estamos trafegando, isso é importante. A cidade de São Luís ficou cerca de 6 meses sem os equipamentos de fiscalização eletrônica. Segundo o novo secretário municipal de Trânsito e Transporte, que acabou de assumir o cargo, esta situação não se repetirá no novo contrato, realizado com uma empresa paulista especializada em sinalização viária. Agora nós temos um contrato de 4 anos, né? E vamos ficar sempre renovando dentro das possibilidades. A partir do momento que acaba o prazo, nós abriremos uma nova licitação, mas desde já planejado. A partir do momento que nós sabemos que vai terminar numa data X, nós já começamos a trabalhar na nova licitação. O novo secretário avisa que irá priorizar o transporte coletivo. Nós vamos dar prioridade para o transporte de massa, para o transporte coletivo, para que os trabalhadores possam, pelo menos, chegar no horário do seu trabalho. Os corredores são tipo seletivas, faixas exclusivas para os ônibus? Faixas exclusivas para os ônibus. Nós vamos fazer uma que vem do elevado João do Vale e vai até a cabeceira da Ponte São Francisco. Vamos fazer na Africanos, vamos fazer na Guajajara, vamos fazer na Avenida dos Franceses. Esses são os primeiros corredores que nós vamos fazer. Outra categoria que ameaça cruzar os braços são os rodoviários, que decidem na próxima semana se inicia ou não uma greve. E com a crise nos transportes coletivos, a população acaba recorrendo a meios alternativos. Com isso, cresce o número de veículos atuando clandestinamente em São Luís. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou resolução determinando regras mais rígidas de fiscalização de transporte clandestino de passageiros. Uma das mudanças é a apreensão do veículo flagrado realizando transporte clandestino por 72 horas. Além disso, a resolução traz a obrigatoriedade do custeio pelo infrator das despesas com a guarda e remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte,
vem realizando operações de fiscalização do transporte alternativo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as operações acontecem com efeito surpresa, de forma simultânea nas 5 delegacias da PRF no estado, e a multa mais recorrente é aplicada em veículos de placa cinza que transitam efetuando transporte remunerado de pessoas sem licença para essa prática. Segundo a PRF, de janeiro até agora foram aplicados 175 autos de infração, 47 apenas no mês de março. A Polícia Rodoviária, a partir de janeiro, ela começou a fazer fiscalizações esporádicas, não anunciadas, em várias partes do estado, em todas as delegacias. E aí se pede nessa fiscalização, se fiscaliza, além do transporte alternativo irregular, as infrações de trânsito que estão no Código de Trânsito. Já a SMTT fiscaliza os transportes alternativos apenas na capital, em locais específicos, verificando a documentação com atenção especial à categoria do veículo, à habilitação do condutor e itens de segurança. De irregularidades mais encontradas são a questão da documentação, que não estão com a categoria aluguel para fazer esse tipo de transporte. E também a questão da habilitação dos condutores, que a gente pode perceber muitos condutores que não estão habilitados na categoria D para fazer também esse tipo de transporte. Na operação, além de conferir a documentação exigida para o transporte remunerado de pessoas, são verificados também equipamentos de segurança, como pneus, limpadores de para-brisa, extintores de incêndio e tacógrafo. O presidente do Sindicato dos Permissionários e Trabalhadores do Transporte Público Alternativo do Maranhão reclama da falta de regulamentação das vans pelo governo do estado. Então, com 6 anos que foi feito um processo de vistoria para fazer uma seleção desse veículo, que até hoje não foi selecionado. Foi emplacado eleitoralmente os que foi vistoriado, mas não foi feita seleção, até agora não foi feita seleção de nada. E todo mês tem uma previsão para o mês de junho, agora ninguém sabe qual ano, porque já tem 5 anos que diz que vai ter essa previsão, de fazer uma padronização e a seleção dos veículos e determinar os horários dos veículos com a planilha de horário, embarque e desembarque, mas que até agora nada feito. E veja no próximo bloco, o Sampaio vence o Interporto e vai enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 48 minutos. Hoje é o último dia da campanha de vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos, mas São Luís não conseguiu atingir a meta. De acordo com a Coordenação Municipal de Imunização, apenas 45% do público-alvo da capital foi imunizado. A vacina vai continuar disponível nos postos de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão é o segundo estado onde mais morrem mulheres vítimas de câncer de colo do útero. E a vacina contra o HPV pode prevenir a doença. Agora vamos falar de futebol. O Sampaio Corrêa fez bonito diante da torcida e venceu o Interporto de Tocantins, garantindo vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Com altos e baixos, a partida começou com o Sampaio no ataque e o Interporto na retranca. Na primeira chance do gol boliviano, o goleiro Robinho salvou. Na segunda, também. Mas aos 41 minutos, Eloy entregou para Edgar abrir o placar, 1-0. No segundo tempo, Heraldo do Interporto foi expulso e mesmo com um jogador a menos, o Tigre do Tocantins ensaiou uma reação logo desarticulada com um passe do Edgar para o estreante David Batista bater e marcar 2-0. Outro estreante, Valber, levou um certo equilíbrio ao desempenho do Tubarão, ameaçado com um pênalti marcado por Fábio Bala do Interporto nos minutos finais. Outra vez, o nome do jogo, Edgar, marcou o terceiro e encerrou a questão. Com o resultado, o Sampaio Corrêa garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil e se prepara para enfrentar o Palmeiras. Sampaio fez bem o dever de casa. Agora, Roberto, e esse time do Sampaio que vai enfrentar o Palmeiras, está à altura para enfrentar realmente o Alviverde?
Acho que uma coisa de cada vez, Edmilson. Acho que primeiro preciso dizer que se esperava que o Sampaio, primeiro, apesar de ter feito um jogo difícil lá contra o Interporto e empatou de 2-2, o que se esperava é que o Sampaio aqui, primeiro, conseguisse a sua classificação vencendo. Mas não foi fácil, não foi até aquele momento em que o Interporto estava completo, até antes da expulsão de um jogador do meio de campo do Interporto, o Sampaio vencia, estava bem no jogo, mas tinha dificuldade e era um jogo um tanto quanto equilibrado. A competência do Sampaio foi, uma vez com a vantagem numérica, teve mérito de saber tirar vantagem disso e ampliou o placar. Tanto é que tivemos um pênalti, né, em que o Interporto encostou, 2-1, e aí ficou até um pouco receoso, porque se o Interporto faz o segundo gol, a decisão iria para os pênaltis. Mas até nesse lance aí, né, que realmente tinha que ser cartão vermelho, não há o que reclamar, e a partir daí as coisas melhoram mais para o Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio constrói a sua vitória numa bela jogada de novo do Edgar, né, que mostrou que quando está bem, realmente tem uma grande contribuição para o Sampaio Corrêa. Esse aí estreou, né, que é o atacante, esse que fez o gol, mas não mostrou ainda muita coisa dentro de campo. Mas o Sampaio, pelo menos, já mostra aquilo que a sua torcida espera. O mais importante agora, antes de pensar no Palmeiras, é pensar na estreia do Campeonato Brasileiro, que ocorre na próxima sexta-feira. E pega exatamente um jogo hoje, um jogo que já passou, né, que, aliás, joia de hoje, que é o do Paraná, que é o aniversário do Sampaio Corrêa na estreia aqui dentro do Castelão. Então, penso que é uma coisa de cada vez. Né? É um time. Você está vendo, as coisas não estão tão fáceis assim, não. Por exemplo, o Fluminense hoje vai ter que jogar muito para permanecer na Copa do Brasil, porque tomou de 3 do Horizonte. O São Paulo havia empatado com o CSA, embora tenha vencido com tranquilidade ontem de 3-0. A Portuguesa perdeu, embora tenha vencido o jogo ontem, mas foi eliminado pelo Potiguar, do Rio Grande do Norte. Então, tudo pode acontecer. Eu acho que os Palmeiras têm um bom time. Não vai ser fácil para o Sampaio Corrêa, não. Mas também hoje, essa não é um bicho de 7 cabeças, nada que o Sampaio também não possa, pelo menos, se for eliminado, pelo menos com dignidade. Acho que o Sampaio pode fazer, se valorizar, afinal de contas, está numa Série B. E pode fazer aí um grande jogo. Agora... Pode surpreender, né, o Sampaio, né? Já que o Palmeiras foi eliminado pelo Ituano. Mas o Palmeiras ainda é depois. O próximo jogo do Sampaio Corrêa é a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Então, deixa o Palmeiras para depois, pensar agora, focar no Campeonato Brasileiro, né, na sua estreia, e eu acho que esse é o fundamental nesse momento. Agora, chamando a atenção aí para o jogo do Sampaio e Palmeiras, é casa cheia? Sim, mas isso aí não tem dúvida, não. Isso aí, acho que já é casa cheia, já no Brasileiro agora. E provavelmente, se os ingressos não ficarem tão caros, eu penso que aí é casa cheia, o Sampaio vai ter uma renda, né, muito boa, indiscutivelmente. No Motoclube, nós temos então a definição da diretoria, já conversou com o treinador, o Porto, Edson Porto. Ele fica, né? Ele fica, eu acho que esse foi o primeiro passo e correto tomado pela diretoria, que é conversar com o treinador. Então ele agora vai primeiro para um descanso natural, veio aí de um período de trabalho intenso, descansa e volta para iniciar os trabalhos visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ele já deixou com a diretoria o nome daqueles jogadores que devem permanecer para a Série D. Esses aqui servem. E começar já a trabalhar na montagem do elenco, ou seja, com possíveis nomes, com possíveis reforços, para compor o time que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Nordeste, Roberto? Bom, a Copa do Nordeste, o que nós temos verdadeiramente é o seguinte, duas federações que querem mudar aquilo que já foi estabelecido na reunião e com a CBF, tanto que a federação colocou no regulamento do campeonato estadual os critérios para aqueles que vão representar o estado na Copa do Nordeste, que seria campeão e vice. Essas duas federações é que querem mudar. O presidente da Federação Maranhense, o Américo,
tem dito que garante que essas vagas vão ser mantidas e, caso contrário, acionará juridicamente. Pode até acontecer da competição não ocorrer se insistirem nessa mudança. Obrigado, Roberto. E teve início nesta quarta-feira o Festival Varilux de Cinema Francês. Confira a programação dos filmes que serão exibidos hoje em São Luís. As sessões acontecem no Cine System, no bairro do Turu. E a programação começa às 13h, com uma viagem extraordinária, de Jean-Pierre Jeunet. O filme conta a história de um garoto superdotado e apaixonado por ciência que inventa máquina de movimento perpétuo. Após receber um prêmio muito prestigioso, ele parte sozinho para buscar uma recompensa. Mas ninguém imagina que ele carrega um grande segredo. Chère famille Spilett, je pars pour quelque temps travailler loin d'ici. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Às 3h10 tem O Amor é um Crime Perfeito, dos irmãos Larrier. Professor de literatura na Universidade de Lausanne, Marc tem a fama de colecionar aventuras amorosas com suas alunas. Alguns dias após o desaparecimento da mais brilhante entre elas, que foi sua última conquista, ele encontra Ana, que tenta saber mais sobre sua nora desaparecida. Barbara, elle s'appelle Barbara, oui. Tu courais après cette étudiante? Às 5h25 tem Eu, Mamãe e os Meninos, de Guillaume Gallienne, vencedor de 5 prêmios César, o chamado Oscar francês. Dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous sortir quoi? Un Descailles et un Perrier. Charrier, va leur chercher un Descailles et un Perrier. Às 7h15 tem Um Amor em Paris, filme de Marc Fitoussi, protagonizado pela premiada atriz Isabelle Huppert. E às 9h15 tem O Passado, do diretor iraniano Asghar Farhadi. O filme foi exibido em Cannes, onde recebeu o prêmio de melhor atriz para Berenice Berro, filha do cineasta argentino Miguel Berro. Elle a l'air d'être au courant de tout. Je veux pas qu'ils soient ensemble. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.